Sejam bem-vindos, né, ao quadro comentando a transição para a nova lei de licitação. E aí, anteriormente, eu havia falado que é uma honra estar aqui ao lado de pessoas que estão no dia a dia da administração pública, que eu vejo a dedicação extrema dessas pessoas para trazer um retorno para a população através das contratações, da licitação. E esse momento é um momento histórico, né? Um marco na administração pública e merece uma atenção especial. E aí, para vislumbrar e deixar marcado, né, essa transição, acho que as trocas efetivas em relação às discussões e construções de conhecimento sobre essa nova lei é necessário. E aí, por isso que pensamos em trazer essa série de lives, que essa é a primeira, para que a gente possa, de modo construtivo, discutir, né, de forma dinâmica sobre a aplicabilidade da lei nos municípios. E aí eu vou usar aquele ditado. Eu recebi um fuxicozinho aqui no WhatsApp da nossa querida Elane, que é super antenada, já viu que tem a possibilidade de ter uma postergação dessa efetiva transição, dessa finalização. E aí eu queria que os comentaristas do quadro pudessem dar sua opinião em relação a esse marco, né? Realmente pode acontecer, a administração pública e seus servidores estão preparados para realmente colocar em prática a nova lei? E aí eu comentei que teve um IN ontem, né, lançada pelo TCU, publicado pelo TCU, em relação à equidade nas contratações. E aí é muita novidade, muita informação vindo, e esses gestores realmente estão preparados? Como é que está o ambiente da administração pública hoje? E aí eu jogo a bola para vocês. Vamos aqui comentar o jogo de futebol da administração pública. Pronto. Eu tinha me enxerido para começar a falar logo, né? Vou repetir. Não. Começa. E aí, de novo, eu acho que o ordenamento jurídico brasileiro permite normas para você implementar normas, retirar normas, postergar vigência, postergar início de vigência de norma. O ordenamento jurídico brasileiro permite esse tipo de atitude e vai ser lícito, legal. Entretanto, eu acho que aceitar a prorrogação do início da vigência efetiva da norma é um tremendo desrespeito a todos os agentes públicos que começaram a se preparar no tempo certo e conforme o comando que estava vigente. Por outro lado, eu entendo que o tempo, a maioria dos municípios não teve um efetivo preparo, mas está se premiando o desleixo, está se premiando a ideia de que se deixar para depois, alguém vai salvar. Então, de pronto, eu digo que é possível e lícito ser feito isso. Tenho uma extrema tristeza pelo descrédito que foi dado a quem ficou atento e quem cumpriu o papel como administrador público e tomou providências. E aí, se isso vier à tona, realmente é uma oportunidade para que os demais busquem essa adequação. Apesar de que, conhecendo o mundo como eu conheço, depois de 20 anos de trabalho, a gente deixa de acreditar em muita coisa e entende que quem não fez até hoje, por mais, se tiver mais 10 anos, vai continuar sem fazer. Né? Então, mas fica colocada a minha opinião bem crítica a respeito disso, né? E é um desprestígio a quem trabalhou. Mas aí passo a palavra para os colegas para emitirem sua opinião a respeito dessa ideia. Eu até agora há pouco estava imaginando se era fato ou fake, né? Confesso que eu estou considerando como fato, mas ainda não tenho absoluta certeza se é fato ou fake.
né? Eu já tinha entendido que o posicionamento que vazou também do TCU a respeito da ultratividade da norma já daria uma certa folga com um tom de moralidade mínima para o administrador público. Mas, enfim, vamos ver a opinião dos amigos que estão aqui, porque a ideia aqui é deliberar. Gostaria de falar sobre isso. Meu Deus, estou horrorizada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, sabe, a gente vê assim, no dia a dia da licitação, a gente já fica bem surpreendida com a atitude de alguns agentes públicos, né? Porque até hoje, mesmo na velha lei, né? Porque eu acho que tem que ser implantada a nova mesmo e já começar logo, não tem essa de prorrogação, porque se prorrogar, vai ficar com isso o resto da vida prorrogando, porque o município não está pronto. Eu acho assim que é um despreparo total, sabe? A administração pública, ela precisa de treinamento, ela precisa de estudo, tá? Eu trabalho há 20 anos também na área de licitações e trabalho também com órgão público há 20 anos. Então, assim, a gente vê um grande despreparo e falta de interesse também do funcionalismo público, tá? Eu não estou falando de todos, não. Pode ter que tenha algum agente público aqui entre nós, mas eu quero ressaltar que não são todos, tá? Mas tem que ter, porque assim, a minha palavra que eu sempre defendi sobre as questões de licitações é o seguinte: a falta de preparo traz um grande problema para a administração pública, principalmente em licitação. A licitação é o coração da administração pública. Se eles soubessem o quão valioso é, o funcionário teria treinamento o tempo inteiro, a todo tempo, é preciso de treinamento a todo tempo, e tudo que a gente participa é um aprendizado. Uma live dessa aqui é um aprendizado. Agora pergunta, quantos funcionários públicos estão aqui junto de nós, querendo aprender alguma coisa, querendo buscar alguma coisa? São poucos. Então, assim, depende muito de quem está lá, sabe? Isso entristece a gente de ver, porque, assim, eu amo a área de licitações, eu amo uma licitação, eu sou apaixonada com isso. Aí você vê que é a coisa mais bonita do mundo e sendo, assim, tratada dessa forma, né? A gente fica muito triste mesmo. Mas, na minha opinião, essa questão da transição para a nova lei é realmente sobre treinamento e conhecimento. As pessoas têm que realmente treinar, conhecer, para não fazer coisa errada. Porque se já faz conhecendo, imagina sem conhecer, sem ter um treinamento, né? Eu acho que a chave de tudo seria isso, minha opinião. Obrigado. Perfeito. Elane? Boa noite, pessoal. Está me ouvindo bem? Sim. Primeiramente, obrigada ao público por ter me convidado para participar desse momento com esses grandes mestres e obrigada a todos pela presença, sejam todos bem-vindos. Sobre a possível, né, prorrogação do prazo de transição, o nosso engenheiro Emerson, há pouco tempo, publicou no seu Instagram que é o PL que foi despachado pelo deputado federal Alberto Mourão. E vai ter tramitação, só que ainda vai para aprovação, né? Então, possivelmente não é fake, porque nossos profissionais não postariam isso. Eu sigo o que o doutor Renato falou, quanto à questão do respeito a quem já vem tentando, desde 2021 ou desde o ano passado, implantar as ações que necessitavam para que essa transição seja feita no prazo inicial trazido pela norma. Então, eu vejo que, caso seja prorrogado, sim, os órgãos vão postergar como fizeram até agora. Eu penso, não tem como. Aliás, tem como, né? Porque tem muita gente que pensa diferente. Eu penso na linha do que vocês pensam. A gente viu que o período de suposta experimentação que a gente tinha da Lei 14.133, ele não foi aproveitado. E o que a gente tem é agora, no ano de 2023, onde a gente tem o fim do prazo, agora em abril, todo mundo desesperado para fazer tudo que não fez em 2 anos, certo? Ou pelo menos em 1 ano e meio.
E se a gente toca para frente, isso me faz crer que a gente não vai ter agora o período de experimentação. A gente vai ter mais um período de postergação para quando chegar, e aí eu estou vendo aqui o projeto de lei também. Grande abraço ao amigo Emerson Bezerra, e grande profissional, professor, nosso amigo também. E estou vendo aqui, vamos botar o prazo no PL para 31 de dezembro de 2024. Ótimo. Vai chegar em outubro de 2024 e vai estar do mesmo jeito que está hoje. Entendeu? Então, não vai ser o alargado prazo que vai resolver a situação. Vai ser a adoção de providências. Tá? E para não me prolongar muito, eu compartilho da tese, que inclusive é uma tese que é muito bem apresentada pelo ministro Benjamin Zinler, de que a lei pode ser utilizada agora do jeito que está, gente. Aplicar a lei e, se você não tem regulamento próprio, você começa utilizando, porque a lei permite, os regulamentos já estabelecidos pelo Poder Executivo Federal, enquanto você corre para fazer o seu. Agora, postergar não é solução. Se a gente não começar a meter a mão na massa e meter a cara para jogo, a lei vai ser prorrogada e prorrogada e prorrogada ad infinitum, como diz o pessoal do direito. Tá bom? Perfeito. Boa noite, professor Paulo Alves. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, Elaine, Yara, e a todos os colegas e amigos que estão aqui participando desse momento que é de extrema importância para a gente que atua diariamente nessa área. Eu vou me aproveitar da fala do professor Paulo Alves, que eu concordo com o Renato, com a Elaine, mas eu vou ser um pouco mais bonzinho, né? Eu entendo que assim, a gente tem diversas realidades. E boa parte dessa realidade pode ser que tenha sido por causa de falta de capacitação, de um cronograma, de um acompanhamento. Realmente, Brasil afora, aí a gente tem realidades bastante distintas e realmente tem bastantes órgãos, municípios que ainda não se adequaram. Eu acho que o fato, simplesmente, de prorrogar a data não seria o melhor caminho. Eu até entendo que alguns cruzaram os braços por motivo A, B ou C, e a gente tem realidades aí distintas, mas eu acho que um projeto que eu já tive a oportunidade de ler aqui também, a gente estava discutindo com a Elaine um pouquinho antes, ela jogou lá no grupo, e um projeto que simplesmente prorroga até 31 de dezembro, eu não entendo que seja um projeto que vá surtir algum efeito. Se tivesse alguma ação mais bem trabalhada no sentido de como que essa prorrogação iria ocorrer, talvez fosse mais proveitoso. E o professor Paulo Alves, eu disse que vou me aproveitar das palavras dele, inclusive do ministro Benjamin Zinler, tratou o ponto crucial. Quais são os municípios, vou dar um exemplo aqui no estado do Ceará, que tem decreto de pregão eletrônico, ou estão adotando o decreto federal, né? Então, assim, já daria para aplicar a lei, como o professor Paulo Alves bem frisou, né, aproveitando as palavras do ministro Benjamin Zinler, independente da regulamentação ou não, já daria para ir aplicando com base no regulamento federal, com base nos regulamentos mínimos que já deveriam ter sido aplicados ou que estão sendo aplicados. Ocorre que eu acho que o ponto principal que está faltando aí é a qualificação dos servidores quanto à aplicação da norma. A gente carece bastante de regulamentação, se a gente analisar aí, pelo menos no estado do Ceará, a gente que anda diariamente, que visita os municípios, sabe que ainda tem uma carência muito grande de regulamentação. A gente poderia, de certa forma, aproveitar parcialmente essa regulamentação federal, e a gente vai abordar aqui mais na frente que cada município tem sua regularidade, tem sua particularidade, e a gente defende aqui, doutor Renato é um defensor, que cada caso é um caso, a gente, de fato, tem que regulamentar dentro da esfera municipal. Mas eu entendo que simplesmente prorrogar a norma, como foi proposto aí no projeto de lei, não é o melhor caminho. Primeiro, porque o professor foi incisivo, Paulo Alves, quando disse que eu poderia já me utilizar do regulamento federal. Segundo, porque a norma não traz um cronograma ou não traz uma sugestão de como que essa prorrogação de fato vai contribuir, né? Ou se simplesmente a gente está adiando o inadiável. Então, eu acho que essa é mais ou menos a minha opinião acerca desse projeto de lei. Perfeito. Muito obrigada pelas colocações. Eu estou sem áudio, acho que o Renato estava falando. Doutor Renato está falando. Yara, hoje eu vou ser sem filtro de novo, tá, pessoal?
Eu fiquei Pode ser. muito indignado. Vai ser bom, então, é sem filtro, né? Geralmente eu procuro ser elegante, não tanto quanto o professor Paulo ou quanto o Ayrton, que são gentlemen, mas eu acho que em dado momento a gente tem que externar a nossa indignação. De pronto, eu vou incentivar extraordinariamente todos que fazem parte do nosso time, tanto da âmbito quanto do time da Companhia Brasileira de Governança, liderada pelo professor Paulo, que está andando pelo Brasil todo falando sobre governança, bradando aos quatro ventos a importância do tema governança, gestão de riscos, controle, compliance e todas as outras temáticas. Eu vou incentivar de forma muito incisiva que a gente continue o processo de implementação da mesma forma que nós estamos tocando, como uma forma de dar exemplo para as demais organizações de que a gente não precisa esperar pelo último tempo. Não precisamos ser medíocres em esperar da mesma forma pelo time final, tá? Isso pode soar até desagradável, deselegante, mas não quero que sejamos medíocres e nos aproveitemos desse espaço. Direciono e passo a minha opinião no sentido de que a gente continue com o pé no acelerador ao máximo. Nós botamos um tijolo no acelerador, todo mundo que é do nosso time sabe disso. Botamos um tijolo no acelerador, tá todo mundo trabalhando de dia e de noite, né? A gente tem agradecido o extremo esforço que todo mundo tem feito, mas não vamos tirar o pé do acelerador. Se é para dar exemplo, eu convoco a todos os nossos a dar exemplo para a gente continuar com o pé no acelerador. E aí eu vou começar a ser agressivo nesse período, se isso vier à tona, fazendo as seguintes perguntas. Prefeito, governador, já que o senhor tem um tempinho a mais, me explique o que é planejamento estratégico. Me explique o que é mapa estratégico. E diga qual é o comando que o senhor vai dar para os seus comandados para alinhar a despesa com o planejamento estratégico. E eu espero que o senhor tenha um planejamento estratégico, porque senão, como o professor Paulo muito fala, você vai alinhar com o quê? Vamos torcer para que, nesse período, os nossos administradores públicos entendam minimamente o que é planejamento estratégico, mapa estratégico, metas e indicadores. Se eles conseguirem entender minimamente esses temas, eu tenho certeza que o time tático e operacional desdobra o resto. Então, isso é um pouco da minha fala de indignação, porque a gente tem percorrido o Brasil e tem se decepcionado quando o administrador responsável por milhões de pessoas não sabe o que é planejamento estratégico. Minimamente o que é planejamento estratégico. Tá? Estamos prontos para ensinar, sempre, mas precisamos que haja o interesse em saber o que é. E é bom, pessoal, essa nova norma, por mais que ela seja postergada, ela vai ser um momento de consolidação de alguns políticos e do expurgo de quem não vai saber administrar. Tá? E aqui eu vou parar, porque essa foi minha intervenção de desabafo. E aí sem filtro, sem filtro. Doutor Renato, o senhor entrou em uma questão, assim, que eu tinha sido colocado para trazer como questionamento aqui. E aí, muito se falou aí na fala de vocês sobre esse período ser um momento de conhecimento, de treinamento, de estudo e de preparo para banir o despreparo desses gestores
desses agentes, desses servidores públicos. E aí o senhor tocou no assunto planejamento estratégico, que está lá no artigozinho 11 da 1433. Fiz meu estudo, viu? Estudei, decorei o artigo, professor Paulo, professor Renato, Laís e agora. E aí, o que é que eu quero que vocês possam esclarecer, né, para esses servidores públicos? Como esse planejamento estratégico pode influenciar na transição da nova lei para ela ser efetivamente implementada, e como é que esses gestores vão direcionar para seus servidores a execução desse planejamento estratégico. Como é que vai ser, né, na prática, a prática do planejamento estratégico? Fui até redundante, mas é basicamente isso. Eu não sei se doutor Elane, doutor Laírlo, doutor Renato querem falar alguma coisa. Eu vou ficar calado, porque Paulo é não, mestre no põe para assunto. fora, desabafa, meu amigo. Seus desabafos são ensinos para nós, cara. Eu só assino embaixo o seu primeiro desabafo, mas até como uma forma de ratificar, de confirmar, de concordar com o que você falou, assinar embaixo. Eu estou aqui agora, e aqui no meu fundo está abafado aqui, eu estou no quarto do hotel, eu estou aqui em Cuiabá. Passei hoje o dia de ontem também, dia de hoje, vou passar amanhã também, falando para um conjunto de gestores do Estado do Mato Grosso, do Poder Executivo e também do Estado do Judiciário, certo? E estou reunido com esse grupo de gestores. E estava falando hoje, Renato, a respeito disso. A sua fala parece que foi gravada de um elemento que eu trazia hoje exatamente. E eu falava, o legislador, entendam isso, a gente está preocupadão em estabelecer a metodologia do ETP, a gente está preocupadão em saber até o que é diálogo competitivo. Eu falo isso o tempo inteiro, né? A gente está preocupado em saber o que é diálogo competitivo. Tem gente que vai passar uma vida inteira fazendo licitação e não vai fazer nenhum diálogo competitivo. Mas a gente está preocupado com o diálogo competitivo. E é bom que esteja. Show de bola. Avance estudando. Só que, veja, muita gente não está preocupada com aquilo que a lei está falando, de forma explícita. A lei, no artigo 11, parágrafo único, está dizendo: você precisa alinhar suas contratações com planejamento estratégico. E aí a gente está fingindo que não está lendo essa parte. Porque para você alinhar com planejamento estratégico, você tem que ter planejamento estratégico. É uma peça fundamental. Então, para mim, eu falei isso hoje, para esse grupo de gestores aqui do Mato Grosso. O legislador foi muito inteligente, muito mesmo. Porque ele pega, e em nenhum momento ele fala assim: gestor, implemente o planejamento estratégico. Nada disso. Ele vira e fala assim: gestor, sabe o seu planejamento estratégico? Pois é, você precisa alinhar com as contratações. Para fazer o cara que não tem planejamento estratégico falar: eita, poxa, estou lascado. Porque o legislador está achando que eu tenho planejamento estratégico e eu não tenho. Então, como providência preliminar à implementação da nova lei, vamos trabalhar planejamento estratégico. Até porque, a essa altura, 2023, a gente já devia ter aprendido que não tem como fazer gestão sem planejar estrategicamente a gestão. Sêneca já disse: aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho, qualquer lugar serve. E aí, a gestão não pode ser viver a máxima de Sêneca. A gestão não pode viver a síndrome de bombeiro. O que é a síndrome de bombeiro, que eu sempre falo? É o gestor que só vive para apagar incêndio. É um gestor em que toda contratação é para ontem. Vai lá, contrata isso aqui, que isso aqui é para ontem. Chega dessa vida, gente. E a gente acaba com essa vida trazendo a governança, a começar pelo planejamento estratégico. Tá bom? Doutora Elane, por favor. Obrigada, professor. É até uma responsabilidade enorme, né? Falar de um tema depois do professor Paulo Alves. Mas vamos lá. Para com isso. Na prática, assim, como eu atuo em prefeitura, assessorando a gestão, a gente consegue ver que o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta muito necessária. Muito. Não é porque a lei está dizendo que tem que alinhar, é porque para chegar à eficiência, tem que alinhar e deve alinhar. Só que essa imposição da lei em alinhar as compras e contratações ao planejamento estratégico,
não é apenas, a gente não deve observar apenas esta regra, a gente deve observar o planejamento estratégico como uma ferramenta de gestão para conseguir chegar a uma forma ideal para atender a lei como um todo. Por quê? Quando a gente vai orientar os gestores na elaboração do planejamento estratégico, nós realizamos a SWOT, a análise de SWOT, que são a análise do ambiente interno e externo, e aí, posteriormente, o doutor Renato pode explicar melhor, que ele é expert em planejamento estratégico, mas é basicamente o olhar para dentro e o olhar para fora. Eu vou conhecer minha instituição, vou conhecer minha estrutura, minhas forças e fraquezas, e vou olhar para fora para ver as oportunidades e ameaças. E aí, à luz da nova lei de licitações, os gestores, na elaboração do planejamento estratégico, eles podem olhar para dentro e observar. Eu tenho os servidores que a nova lei está dizendo que são os ideais e até exigindo, né, porque tem o dever e tem a parte discricionária. Porém, o que não pode faltar? A capacitação de servidores, a gestão por competências. E aí é que vem o olhar do gestor para onde estamos e como estamos e onde queremos chegar e como fazer para chegar a isso. Parabéns, Elane, pela fala. Eu estudo academicamente, eu oriento, de certa forma. O professor Paulo também é um estudioso, implementou no Conselho da Justiça Federal de forma muito forte, mas eu não tenho como não me envaidecer com o trabalho que todo o nosso time faz em campo. Laírlo, só nordestino sabe o que é roçadeira. Laírlo, nesse momento, está com a roçadeira tentando abrir uma selva na região norte do estado do Ceará. Na tora, no grito. Elane desbravou sozinha, praticamente, ali, o sertão central do Ceará. O município e as pessoas com quem ela dialoga já reconhecem nela uma liderança, porque ela conseguiu implementar uma mudança de cultura. Nós todos somos um time, né? Isso é inegável. Mas o mérito de quem está em campo ali, na primeira linha de batalha, é incrível, né? Então, parabéns, Elane, por ter chegado até onde você já chegou. E aqui na sede a gente recebeu os elogios. Não tenho como não falar também. Nós temos hoje 2 guerreiros em campo, falando sobre planejamento estratégico. Heloísa e Jonatas estão lá na região norte também, falando sobre o que como se faz planejamento estratégico, e hoje eles estão fazendo SWOT lá, numa revisitação de um desejo estratégico. Então, não tem como. A nossa experiência é relevante na orientação, mas o testemunho de todos vocês que estão na ponta é que fazem extrema diferença. Eu já mudei diversas vezes meus posicionamentos por conta de questões advindas do caso concreto que todo o time traz. Então, parabéns a todos vocês. Elane, parabéns pela fala. Você conseguiu mudar um ambiente. Além de ser o seu trabalho, você entregou para a sociedade. E o município entregou para a sociedade. E o município deu exemplo para o Brasil, né? Então, ouça, Laírlo, você está numa etapa inicial também. Dê o testemunho aí do que você está fazendo para conseguir rasgar essa mata. Isso é super relevante, escutar essa sua fala, como uma forma de estimular e incentivar todos os outros. A Elane descreveu muito bem aí a definição do planejamento estratégico. O que eu tenho observado, Renato, Elane, professor Paulo, é que parece que o gestor ele tenta se apropriar da norma, daquilo que o interessa, e acaba não tendo a visão da norma como um todo. A gente tem que prestar atenção, quem já leu, releu
ou acompanhou estudos, orientações, ou até mesmo Instagram, que hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa através do Instagram. Quem segue essas páginas voltadas para o tema de contratação pública, consegue ver que a nova lei de licitação, e em especial quem fez a leitura dela aprofundada, ela tem um olhar voltado para a governança das contratações. Então, o gestor ele não pode pensar no processo de contratação, quando imagina a nova lei de licitação, numa lei que está possibilitando 57 mil de dispensa por unidade gestora, 114 quando for obra, serviço de engenharia e manutenção de veículo. Ele não pode estar pensando numa norma que, quando for em consórcio, esse valor fica duplicado. Então, eu posso falar aqui uma obra de 57, eu estou ruim na matemática, Renato. 57, 114 vezes 2, 228 mil. Então, o gestor parece que ele se apropria da norma e com precisão para tentar ver aquele lado que lhe convém, digamos assim. Mas eu tenho que olhar para a norma de licitação como uma norma voltada para o processo de governança das contratações. E a Elaine, ela foi muito precisa quando falou, e o professor Paulo também, quando falou que a norma, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, o planejamento estratégico serve para que eu consiga olhar para dentro da administração e ver onde que eu quero chegar. E não apagar incêndio através de contratação direta, apagar incêndio através de ferramentas que estão dispostas na nova lei de licitação, quando, na realidade, eu tento analisar aquele item de forma isolada. Eu tenho que observar a norma como um todo. A norma fala da contratação direta de 57 mil. Fala. Mas ela também fala que eu tenho que fazer um planejamento anual. Esse planejamento anual, esse plano de contratação anual, ele tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. E aí, essas contratações diretas, ou algo que eu penso que serve para apagar incêndio, na realidade, é uma visão totalmente contrária do que a norma está me pondo. A norma está pedindo para que eu faça esse planejamento, para que eu tenha um olhar voltado para a governança das contratações, para que eu tenha um plano de contratação anual, para que esse plano esteja alinhado ao planejamento estratégico do órgão, e aí o gestor ainda está naquela ideia de fazer a contratação direta. Ou então, será que eu já preciso fazer de forma eletrônica? Será que realmente o servidor tem que ser efetivo? Então, é o olhar da norma um pouco distorcido da visão que o Renato tem, que o Paulo tem, que a Elaine tem, que de fato é a visão correta da norma. Né? Um olhar voltado para essa governança no âmbito das contratações. A diferença, Laírlo, vai ser o político que enxerga o que pode colher. É visão. Se ele olha para a norma, olha o copo cheio, vai no mindset ali criativo, ele vai buscar o que ele consegue. Ele vai buscar ser o político do futuro, o político da entrega, e esse vai permanecer. E o estático, ele vai querer continuar fazendo da mesma forma e ele vai ser expurgado. Né? Para falar de livros excelentes, de mindset e de oportunidade. Né? Então, é isso. Né? Yara, passe a pauta, porque tem boas questões para que a gente trate. Eu estou quase tomando a pauta da Yara também. Pode ficar à vontade, professor. A gente está aqui para construir juntos. A Elaine se adiantou e trouxe à tona, né, a questão da famosa gestão por competência. E aí a minha pergunta seria sobre qual a importância. Mas aí eu vou mudar e vou perguntar para vocês como fazer uma boa gestão por competência. Como um prefeito pode fazer uma boa gestão por competência e também capacitar os seus servidores para que, de modo efetivo, a implementação da 14. Perfeito. Ela fez a pergunta, ninguém falou, então vamos lá para cima. Essa é sua, tem sua cara. A primeira coisa que acho que precisa ficar muito clara é que esses assuntos que a Yara, no brilhantismo da condução dela, esses assuntos que ela provoca,
eles são provocados porque tem sentido dentro do contexto da nova lei. E a gente está buscando falar dos assuntos que ninguém está falando. Porque, assim, está todo mundo falando de ETP. Pô, está todo mundo falando dos limites do agente de contratação, se é efetivo, se não é efetivo. Cara, vai em 80 lives, você vai ver esse mesmo assunto. Agora a gente vai tentar alertar você de assunto que ninguém está falando. Você está ouvindo por aí alguém falando que tem que implementar a gestão por competência? Porque a sua Lei 14.133, que com fé em Deus não vai ser prorrogada, esse PL não vai vingar, com fé em Deus, certo? A nova lei de licitações, ela traz para você no artigo 7º que as funções essenciais ao exercício desta lei precisam ser estabelecidas mediante promoção de gestão por competências. Você que está aqui comigo, somos mais de 30 aqui, você sabe o que é gestão por competência? Porque a lei está mandando você implementar. Você sabe o que é gestão por competência? E uma vez que você sabe o que é gestão por competências, você sabe como materializá-la na sua organização, certo? Que eu costumo falar. E aí eu vou falar muito rápido, porque eu quero dar oportunidade também para os meus amigos. Gestão por competências, eu resumo como sendo colocar as pessoas certas nos lugares certos. É garantir que as funções cruciais da lei possuam lá, ocupando esses cargos, não aquela pessoa que foi indicada politicamente e que não sabe nada do assunto. Não. Você vai ter uma pessoa que talvez tenha sido indicada politicamente, mas que tenha pelo menos um nível mínimo de competência para estar naquele lugar. E quando a gente fala de competência, a gente está falando de conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas para aquele cargo. A gente está falando de formação adequada, formação acadêmica, formação intelectual adequada àquele cargo. A gente está falando de experiência profissional naquela função, porque você não pode colocar qualquer pessoa numa função essencial ao exercício de um processo de contratação. Você está lidando com dinheiro público, você está lidando com riscos elevadíssimos em um processo de contratação. Vai ser qualquer pessoa nesse lugar? Não pode ser. E a lei já disse, não vai ser. Porque nas funções essenciais tem que ter gestão por competências. Sem querer falar demais e oportunizar também meus amigos. Palavra para... Ian José Cândido. É porque o Google estava salvo como e-mail dele, por isso saiu o nome de Ian, mas não é Ian, não. Como é seu nome? É Darlene. Arlene. Darlene? É sem o E no final, Darlene. Darlene. Então, é o Você seguinte... fala de qual estado? Minas Gerais. Muito Legal. bom. Um abraço Então, pro Mineiro aí contigo, viu? Uaiço, obrigada. Uaiço. Trem bom demais. Diga aí, doutora. Trem bom demais. Então, deixa eu comentar um negócio aqui com vocês. É o seguinte, essa questão que o doutor Paulo levantou aí agora, ela é bem nítida na administração pública municipal, principalmente nos pequenos municípios, certo? Por quê? Ocorreu esse fato comigo mesmo. Eu trabalho, igual eu falei, comentei com vocês, eu trabalho há 20 anos com licitação, passei no concurso aqui na minha cidade, da prefeitura, me colocaram para entregar remédios, sabe? E outra pessoa, eu como efetiva, assinei o livro de efetiva, tudo, aquela coisa linda, maravilhosa do funcionário público, quando assume o cargo, toda realizada, toda feliz. Meu Deus, eu consegui. Tá, no outro dia, estava eu, linda e bela, sonhando com calmante, com diazepam, porque eu estava entregando diazepam, sendo que eu trabalho com licitação. Então, essa gestão de competências, isso é extremamente importante, porque o que acontece? O setor de licitação, ele se tornou como se fosse um outro órgão dentro do próprio órgão, porque eles criam uma cúpula lá dentro, principalmente, eu estou falando assim, em âmbito municipal, principalmente de municípios pequenos, tá? O que acontece ali dentro? Eles criam, tipo, uma cúpula entre eles, fulano vai trabalhar aqui, ciclano trabalha aqui,
e quem manda aqui sou eu. É assim que funciona, é exatamente assim. E não é só aqui, não, é em vários municípios, eu vejo isso, que eu participo de licitação em muitos lugares, já sei como que funciona a situação. E aí, o que aconteceu? Colocar uma pessoa no meu lugar como contratada para ganhar o quê? O triplo do que eu ganhava, e eu fui para entregar remédio. Então, o que eu fiz? Na mesma semana, sinceramente, eu pedi exoneração do meu cargo. Exoneração. Eu falei assim, eu queria muito contribuir com a administração pública, porque a gente trabalha, a gente quer contribuir, ajudar, sabe? Porque é exatamente isso. Se você for ver, se você tem o conhecimento, o que você tem que fazer? Ajudar e trazer pessoas para perto de você, para você ajudar e transmitir o conhecimento para aquilo evoluir, né? É a cadeia ali produtiva do trabalho. Mas o que acontece? Não acontece nada disso, é uma decepção muito grande. Eu fiquei muito frustrado com a prefeitura, sabe? Fui funcionária de Câmara Municipal, tive muito valor, trabalhei como chefe de licitação, tudo. Lá, sim, eu pude mostrar meu trabalho. E com relação a essa questão aí de competências também, eu queria frisar o seguinte, na época que eu trabalhei na Câmara da minha cidade, o que eu fiz para ajudar na questão de conhecimento, até mesmo para vereadores? O que eu fiz? Eu pedi ajuda na faculdade, porque eu fiz administração pública com economia, sabe? E lá na minha faculdade a gente tinha uns projetos, e esses projetos entraram dentro da Câmara para fazer um trabalho para auxiliar a questão da administração pública, até mesmo os vereadores. O que é o papel de um vereador? O que é uma licitação? O que eu estou fazendo aqui dentro? O que é o setor de licitação? A partir daí, a gente começou a receber até visitas de outras câmaras municipais para saber como que a gente estava fazendo aquele projeto ali dentro. Então, eu acho que assim, isso também tem a ver com a nova lei. Se a gente criar essa sistemática, se alguém tiver a oportunidade de criar uma sistemática para poder implantar, principalmente nos municípios pequenos, eu acho que funcionaria, sabe? Daria um impulso para essa introdução da nova lei. Como, por exemplo, o Estado, pelo menos no estado de Minas Gerais, não sei como funciona nos outros estados, o governo do estado, ele faz um trabalho para criar o AI, que é o centro que faz carteira de trabalho, que faz isso, os documentos pessoais, né? Então, ali dentro funciona IPCEM, funciona plano de saúde, um monte de coisa. O que o governo faz com isso? Ele faz um treinamento em todas as unidades que ele vai abrir. Agora, por que não pode existir isso nos municípios, nas cidades que mais estão precisando? Por que o governo não pode, tipo assim, em vez de prorrogar, devia criar um curso obrigatório falando que não vai prorrogar e que vai fazer o seguinte, vamos ter agora um sistema e tem que ser implantado em todos e vamos, porque a administração tem dinheiro para isso, para fazer isso. E aí eu já te adianto, não é o dia de vender, mas a Companhia Brasileira de Governança tem emitido propostas para governos de estados justamente para que ele financie o processo de transição nos municípios que não têm capacidade financeira, tá? Então, isso foi um ideal que a gente também imaginamos e já emitimos propostas nesse sentido. Para o Estado, não tem impacto financeiro, mas para os pequenos municípios tem impacto. Ter um time de alta qualidade para ensinar, para auxiliar no processo de transição, tá? Então, isso aí a gente tem colocado também para consórcios, os municípios têm se reunido em consórcio, a gente tem tentado oferecer apoio, por óbvio, nós somos uma empresa privada, né? Somos empresas privadas, mas a gente tem tentado fazer da melhor forma para oferecer auxílio nesse processo de transição e colocando o pessoal para trabalhar em bloco, porque isoladamente é difícil contratar. O município não tem envergadura financeira, tá? Inclusive, que você citou aí sobre os consórcios,
Gente, quantas atas altíssimas de valores representáveis que um consórcio contrata, e a partir dessas atas, muitos municípios vão aderindo àquelas atas. Imagina, então, o tamanho da importância dessas compras, entendeu? Então, assim, é um universo bem extenso, é uma cadeia assim, muito junta, é tudo muito unido. Então, eu acho assim, que esse preparo era essencial, primordial, não. Nossa, está tudo atrasado, na minha opinião. Yara, tá contigo, Yara. Estava mudo o microfone. Vocês falaram da gestão por competência, e aí me veio um estalo. Muita gente confunde gestão por competência com capacitação de servidores. É a mesma coisa, não é? Só esclareçam essa duvidazinha para saber se também não pode ser uma dúvida de algum gestor, de algum servidor, para a gente entender a diferença desses dois termos que estão contidos na íntegra da nova lei. Professor Paulo, seu objetivo. Boa. Olha só. E é muito interessante como os assuntos eles se casam, porque eu estava agora conversando sobre isso aqui também para os gestores do Estado do Mato Grosso. O que acontece? O plano de capacitação, chamado em alguns lugares de plano anual de capacitação ou plano de capacitação continuada, é tudo a mesma coisa, com nomes diferentes, ele é, sim, uma ferramenta de governança. Só que gestão por competências e plano de capacitação não é a mesma coisa. Por quê? Porque gestão por competências é muito mais do que capacitação. Eu costumo falar que gestão por competências tem 4 fundamentos. Primeiro fundamento, identificação das funções chaves na organização. Segundo fundamento, estabelecimento de um modelo de competência. Terceiro fundamento, ocupação das funções chaves de acordo com o modelo de competência. E aí sim, uma vez que você estabeleça esses 3 primeiros passos, é que você estabelece capacitações baseadas no quê? Nas lacunas de competência. O que é uma lacuna de competência? É a competência que falta ao gestor para que ele execute bem a atividade dele, certo? Por isso é que a gente fala, o plano de capacitação é importante demais, mas a gestão por competências é muito mais do que plano de capacitação, tá? Essa versão reduzida aí da explicação, tentando ser objetivo, meu amigo Renato, como você pediu, tá bom? Mas é isso. Vamos continuar tocando a bola aqui, vamos ver quem é que vai fazer o gol. Outra questão muito relevante, né? Que eu acho que, comentamos aqui, né, o professor Paulo trouxe, muita gente está falando sobre o agente de contratação e tudo mais, como isso tem se delineado na prática nos municípios, o agente de contratação, ele tem que ser efetivo ou não, e aí, para a gente não se aprofundar muito, mas não deixando de abordar, né, como é que a questão do agente de contratação pode acontecer de modo prático? Qual o ideal, qual seria o ideal na rotina da administração pública? Se eu posso responder curto e grosso, Paulo? Por favor, Elane, meu amigo. posso, Elane? Essa sua versão sincerona é a melhor, cara. Manda brasa. Laírlo, vou dar daquele jeito. Cadê Laírlo? Ele está sumido aqui. Tá aqui. Laírlo Só observando. tá com frio, Laírlo? Mas a gente de contratação aqui, o Renato já passou a bola, porque sabe que eu também vou abordar o Sei. A minha opinião é de 30, é speed level. Se você não quiser problema, nomeie um concursado e dê capacitação e dê gabarito para ele tomar as decisões. Se você quer fazer uma jogatina política, você manda um projeto de lei para a Câmara e apela para os tribunais entrarem com ação de inconstitucionalidade ou algum tribunal derrubar o entendimento. Ponto. Laírlo, agora você pode fazer a parte elegante. Começando logo pela gestão por competência, e a gente que anda diariamente aí nos municípios, o problema, eu gostei muito da fala da Darley, né?
E eu achei parecido com o quadro Divã do Pregoeiro, ou Divã do agente de contratação, porque é o seguinte, o que ela frisou aí não é um caso isolado, não, realmente é o que ocorre na prática. Eu também já fui servidor efetivo, e não vou falar, porque se a gente for contar essas versões, a gente acaba até ficando um pouco triste com a realidade da administração do modo geral. Mas falar de gestão por competência, a gente precisa abordar vários pontos. E um dos cruciais que a gente tem visto é a péssima remuneração do servidor. Então, dificilmente você vai ter servidores competentes com remunerações inadequadas. Dificilmente você vai ter servidores competentes se não tem um plano de capacitação anual, continuada. Dificilmente você vai ter uma gestão por competência se você ainda tem um olhar político para aquele cargo. Então, assim, falando como o Renato, sem filtro, é complicado falar de gestão por competência no âmbito municipal, quando, na realidade, o servidor público sequer teve um estágio probatório. Quem aqui é servidor que, de fato, teve um estágio probatório que avaliou como aquele servidor se comportou ao longo daquele período que ele esteve, que deveria estar sob o estágio probatório, né? Então, de um modo geral, a norma tem uma preocupação no âmbito das contratações, porque quem exerce essa função de fiscal, quem exerce a função de agente de contratação, não é uma função qualquer. De fato, tem que ter uma remuneração, como eu frisei aqui, de fato, tem que ser respeitado, tem que receber treinamento, mas a gestão por competência tem que acontecer no âmbito geral da administração, porque não se concebe alguém que tem expertise na área de contratação para entregando medicamento. Mas é só o que ocorre na realidade dos municípios. Então, assim, a norma tem uma visão muito boa, até porque nós estamos lidando com contratações públicas, mas o que está posto na lei de licitação tem que ser aplicado na administração de um modo geral. O servidor efetivo tem que ser de um modo geral, exceto aquelas atividades que, de fato, eu não preciso de servidor de carreira, né? Mas, de um modo geral, o que está posto na lei de licitação deveria ser aplicado na administração como um todo, né? E não apenas nas contratações. Com relação ao agente de contratação, a discussão central, e o Paulo também foi preciso quando ele disse que se abrir qualquer live vai estar abordando esse tema, a discussão central é se o que está disposto no artigo 8º, que não está com dúvida. O artigo 7º trata do agente público de um modo geral, do agente público fiscal de contrato, né, quem está lá o órgão demandante, né, quem vai emitir parecer técnico ou jurídico. Então, o artigo 7º fala dos agentes envolvidos no processo de contratação. Esses, preferencialmente, deverão ser do quadro, preferencialmente. E aí eu ainda entendo que tem um poder-dever de, quando não for alguém efetivo, ou então que não atenda aqueles requisitos do artigo 7º, eu tenho que motivar. Mas o artigo 8º, que de fato trata do agente de contratação, ele não está escrito em grego e não está com dúvida em sua redação. Ele é claro quando diz que ele tem, de fato, de ser do quadro permanente. A discussão que se tem em torno disso é se essa norma é geral ou se é norma específica, né? Se, de fato, essa norma poderia abarcar municípios e estados. Mas essa discussão, como o Renato também falou, só se alguém quiser levar ela adiante para que seja discutido se é norma geral ou específica. Da maneira como está, a norma como toda é norma geral, e, de fato, eu tenho que ter servidores nesse artigo 8º, que é o agente de contratação, do quadro permanente. E aí a gente tem discutido aí, a meu ver, também sem filtro, é como se a gente estivesse aqui discutindo o sexo dos anjos. Porque eu não sei por que tanta celeuma em torno desse tema, quando, na realidade, as comissões de licitação têm que ter, na sua maioria, servidores do quadro permanente. Se a comissão tem 3 membros, pelo menos 2 têm que ser efetivos. E aí a gente está discutindo, na norma atual, se eu posso colocar alguém por indicação política, curto e grosso, quando, na realidade, a norma anterior já estava prevendo a necessidade de que, em suas comissões de licitação, o quadro maior, né, seja do quadro permanente. Só que quando a gente passa para a lei do pregão, e aí onde impacta economicamente na administração, é que os pregoeiros, de um modo geral, não são do quadro efetivo. Então, se eu tiver um olhar pensando no pregoeiro, realmente vai ter um impacto muito grande dentro da administração.
porque grande parte, a grande maioria dos pregoeiros não são do quadro permanente. Mas se eu enxergar a lei de 93, ela já traz essa obrigatoriedade. Então, a sugestão que eu dou aqui é que não confronte a norma. De fato, tem que ser servidor efetivo. Mas aí a gente tem as realidades das câmaras municipais, por exemplo. Eu atuo aqui em algumas câmaras municipais que não têm servidores efetivos. E aí, nesse caso, a gente está discutindo, mas na Câmara não tem servidor efetivo. Será que a Câmara está desobedecendo apenas a Lei 14.133? E a gente fica nessa discussão, mas a Câmara não tem um servidor efetivo, a gente de contratação não vai ser efetivo, eu vou estar descumprindo o artigo 8º da Lei de Licitação. Olha, nós vamos ter que ir um pouco mais além e observar também que está descumprindo a Constituição. Porque o servidor, se eu tenho servidores dentro do órgão público, ele tem que ser do quadro permanente. É certo que seja cargos temporários, e não é o caso da realidade de câmaras e de alguns órgãos, como, por exemplo, consórcios, que não têm no seu quadro permanente servidores efetivos. Então, assim, vamos olhar caso a caso, onde não tem servidor efetivo, justifica, motiva, vai ser alguém que não é concursado. Mas eu, na condição de município, de estado, que tem servidores efetivos, eu sendo gestor, eu não ia nomear, eu não teria coragem de nomear alguém que não fosse do quadro permanente. Ô, Elane, eu sei que você está com a mão levantada, mas deixa eu fazer um comentário aqui. Renato, você está vendo que você está fazendo escola? O modo sincerão tá ligado, tá no on, no máximo do on. Como diz o meu amigo Micael Rodrigues aqui no comentário, o Laílo quebrou a quenga do coco. O Laílo botou para ferver. E ele, meu amigo, ele trouxe aqui o nível da parada. Tá escrito em grego lá. Essa parte eu vou anotar, vou botar entre aspas e vou botar no meu slide de aula. Tá pro Laílo virar o Batman, só falta a capa, velho. Mas muito bom, é isso. Só assina embaixo aí, só para dizer esse comentário, Elane, me perdoe atravessar. Eu não poderia deixar de atravessar, porque a senhora, minha esposa, amada querida, entrou na sala de aula. A senhora Fabiana Alves, saudade, meu amor. Beijinho, ó, coração para ela aqui. Ela vai morrer de vergonha, ficar brava comigo, mas não pode deixar de mandar um coraçãozinho para ela, não. Te amo, entrou na sala aí, senhora Fabiana Alves. Todo respeito e consideração. Beijo. Elane, por favor, segue daí. A alta administração chegou, né, professor Paulo? Chegou, a instância de governança. Quem manda de verdade. Não, eu só queria trazer aqui um comentário acerca do que Laílo falou. Essa discussão do agente de contratação ser efetivo ou não, e os municípios querer justificar que não tem. Mas aí ele trouxe também a questão de qual norma a gente está infringindo, né? Por quê? Desde 1993, já era exigido que 2/3 da comissão fossem servidores efetivos. E aí, a gente, trazendo isso, conciliando com essa possível ideia de prorrogação da transição, vem na minha mente, se a administração pública está licitando desde 1993, com a 8666, e ainda erra, por que não começar logo a aplicar com a nova lei de licitações, a lei 14.133, para poder ver se aprende a licitar de uma forma, ao menos, ideal minimamente, né? Porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia tem julgados, tem mais regulamentações, até alterações da própria lei. Então, se não começar logo, nunca vai começar. E quando começar, vai começar sem o mínimo ideal que a lei exige. Você foi muito direta, Me permita estender só mais um pouco. Uma atrás da outra, viu? Desculpa. Vamos estender só mais um pouco, porque tem ainda, alguns colegas devem estar questionando, e os municípios com menos de 20 mil habitantes, que tem a carência aí de 6 anos, como já se passaram 2, ainda tem mais 4. E aí eu vou tirar o chapéu para alguns tribunais de contas, como foi o caso do Tribunal de Contas de Goiás, que já se manifestou o seguinte: as exceções contidas lá com relação aos municípios de até 20 mil habitantes, o Tribunal de Goiás já se manifestou no sentido de que eu tenho que motivar. Por exemplo, tenho carência de 6 anos para que seja um servidor efetivo, mas eu tenho que demonstrar que dentro do meu órgão eu não tenho quem atenda. Então, lá é claro, a lei é clara, a gestão por competência. Então, se eu já tenho a Darlene, que já trabalha com licitação dentro do meu órgão, eu vou colocar ela lá na farmácia, porque eu tenho menos de 20 mil habitantes, e aí eu tenho a carência de mais 4 anos. Então, eu tenho que motivar, se de fato eu não tenho dentro da administração alguém competente para fazer isso. O governo federal
tem sido bastante categórico com relação a colocar o seguinte dispositivo. Nos recursos de transferência voluntária, né, convênio, contrato de repasse, se for um recurso federal, vocês vão ter que aplicar aqui as minhas normas. Por exemplo, dispensa eletrônica. E aí também tem a exceção de 20 mil habitantes dos processos eletrônicos. Eu tenho carência de 6 anos. Mas se eu vou aplicar um recurso federal, e aí eu vou fazer a dispensa eletrônica. E essa discussão não é de agora, essa discussão já vem do pregão eletrônico. Então, eu vou fazer a dispensa eletrônica que o governo federal me exige no recurso dele, e aí eu tenho menos de 20 mil habitantes, depois eu vou fazer uma dispensa física. E aí, será que realmente os tribunais vão interpretar aqui se está correto? Porque se eu tenho capacidade de fazer a dispensa eletrônica, e aí como é que vai ficar meu regulamento? Eu vou regulamentar. Quando for recurso federal, eu vou fazer dispensa eletrônica. Quando for recurso próprio, eu vou fazer dispensa física. Perfeito. Mas será que você tem estudo e motivação suficiente para provar que a dispensa física vai trazer transparência, vai trazer economicidade maior do que a forma eletrônica? Então, a gente tem que observar que esses municípios com 20 mil habitantes vão ter uma carência aí de 3 anos se prorrogar, porque atualmente é 4, mas se prorrogar até dezembro, digamos 3 anos, para fazer dispensa eletrônica, para fazer processo eletrônico, para botar um agente de contratação do quadro efetivo, ou eu já tenho que aplicar de imediato. Então, fica também essa discussão. Alguém mais vai fazer algum comentário sobre essas questões, ou eu posso pular para a nossa última pergunta? Porque Eu aí acho a que o gente... Kelton levantou a mão. Acho que o Kelton tinha levantado, a Fernanda Martins e o Kelton levantaram a mão. Tá. Kelton, tu pode se manifestar e depois a Fernanda, por favor? Pronto, boa noite. É só para pegar um gancho aí, que a gente já abordou, né? Essa PL que está tramitando, a 934 de 2023, que foi protocolada agora dia 7 de março, eu estava lendo aqui justamente o que foi justificado para a questão da interpretação desse PL, né? E o que o Laíla acabou de comentar, apega-se ainda muito, foi uma da justificativa do deputado, que os municípios não estão preparados e adequados para essa mudança, buscando a segurança jurídica do processo, tal e tal e tal. Então, assim, eu não sei até que ponto essa interpretação dos agentes públicos, né, vão querer se apegar justamente a isso, sendo que a gente tem vários embasamentos, porque seguindo essa linha, os órgãos públicos nunca estariam adequados ou adaptados para as mudanças. Então, assim, é um pretexto que de fato não se cabe, né? A gente já vem aí há muito tempo tentando se apegar a isso, mas que esse PL se apegou, né, a essa justificativa de que os municípios de pequeno porte não estão ainda preparados para tal mudança. Então, isso geraria um impacto na administração direta. Então, assim, ou a gente, de fato, tenta incutir que a mudança ela é obrigatória e que, de fato, deve haver uma preparação, ou seja, a gente responsabiliza, ou então sempre haverá aí esse paradigma, né, de alguns gestores que não querem aderir à mudança, que ela é fática e é necessária, para tentar manter a politicagem. Perfeito, Kelton. A Fernanda quer fazer a colocação? Bem rapidinho. Primeiramente, parabenizar Renato. Sou fã de carteirinha. Laílon, Elane, e dizer que vou dar, assim, vou falar um pouquinho. Lá vai minha bebê. Espera aí um minutinho. Porque na fala de vocês, eu me senti... Oi, meu amor. Espera aí um pouquinho, minha gente. Tem uma participação aqui. Na fala de vocês, eu me senti instigada a falar. Num pedacinho de cada um. Eu sou ex-gestora de Câmara de Vereadores. Eu sou uma pessoa técnica, uma política
que sou técnica, e que eu coloquei em prática, mesmo antes disso tudo, isso tudo que hoje está se fazendo necessário. Talvez pelo meu olhar técnico, de não ser um agente político que não tenha experiência, e eu procurei ter uma equipe com competência, uma equipe efetiva, né? Minha equipe de licitação, todos eram concursados, eles não tinham experiência, e foi aí que Renato entrou com toda a equipe dele, do escritório dele, para capacitar, para a minha equipe ofertar o melhor serviço possível dentro do meu mandato, dentro do que eu poderia desenvolver dentro do meu município. E, assim, eu acho que uma coisa essencial que tem que ter é isso daí, é nós, enquanto eleitores, começarmos a instigar que os políticos mudem. Primeiro, tem que mudar, são os políticos. Cada político tem que ter o olhar técnico, porque se um político não tem o conhecimento técnico de nada, ele jamais vai enxergar a necessidade das pessoas trabalharem de forma técnica. Eles sempre vão querer o cargo politiqueiro, uma prefeitura de cabide de emprego. Então, assim, no meu ponto de vista, essencial isso, para que pessoas não se frustrem como a Darlene se frustrou, né? Eu sou funcionária pública, eu tenho 20 anos de formada, eu sou assistente social de formação, e a minha trajetória inteira profissional foi uma preparação enquanto agente público, né? Enquanto agente político. E hoje mesmo, inclusive, eu fui homenageada na Câmara de Vereadores da minha cidade pelo papel que eu desempenhei enquanto presidente de Câmara. Não quis mais ser, como o Renato sabe, né, Renatinho? Mas, assim, o que eu pude fazer para a minha cidade, eu fiz. E eu tinha muito medo de que tudo voltasse a ser como era antes de mim. Muita coisa voltou, mas a minha sementinha foi plantada e as pessoas, os concursados, no lugar que eu coloquei, eles estão continuando desempenhando seu papel. Dentro, cada um da sua função dentro da Câmara. São 32 profissionais concursados que entraram sem saber nada, mas que hoje estão desempenhando um papel formidável, que começou com a gente, né, Renato? Começou. Pessoal... E Elane, deixa eu dizer de Elane. E dentro desse meu papel de presidente de Câmara, eu comecei a ver a necessidade e vendo também pela questão dos servidores não estarem preparados quando eu entrei, de proporcionar aos meus munícipes uma formação continuada para que futuramente as pessoas da minha cidade não precisassem ir encontrar emprego fora, mas que tivessem a oportunidade de desenvolver um trabalho na sua cidade e, principalmente, o município não ter que contratar pessoas também de fora, ele encontrar mão de obra qualificada dentro do município. Então, daí eu criei o programa Câmara na Escola, trouxe todas as escolas do município para dentro da Câmara, fui visitar todas as escolas do município, apresentando para cada estudante, para cada professor e diretor, o que era o papel do executivo, do legislativo, do judiciário, apresentando quem era cada um da pessoa que foi votada e que estava na Câmara representando, porque eu acho que isso também faz toda a diferença, de cada um poder ver em quem votou, né, e o que é que está fazendo. E após essa apresentação de Câmara-Escola, Escola-Câmara, foi feita uma seleção de alunos de escolas do município para participar dessa qualificação técnica. E era uma qualificação técnica dentro da administração pública,
com essas aulas de que vocês estão discutindo hoje, de licitação, de direito, de Português, controle, contabilidade, orçamento. de um tudo. E Elane, que está aí hoje, que eu morro de orgulho, ela foi pescada por Renato de dentro dessa turma, né? De um sonho que surgiu e que cresceu e que eu tenho o maior orgulho e a maior gratidão de tudo. Viu, Elane? Estou emocionada. Então, muito obrigada por tudo e é só gratidão. Viu, Renatinho? Morrendo de saudade. Viu, Laíla? Também, Fernanda. Eu fico triste, às vezes, porque a política não incentiva pessoas como Fernanda, né? É um ambiente hostil para quem realmente tem vontade de fazer coisas diferentes. Eu também sou orgulhoso demais pelo projeto. Elane é uma estrela que nasceu desse projeto, mas não só Elane. Eu tenho encontrado nos eventos outros alunos dessa mesma turma que seguiu o caminho, que hoje tem uma história e uma trajetória a partir de sua ação. Fernanda, isso é que a gente dá para resultados. A lei trouxe agora a obrigação que o gestor mostre qual o seu objetivo estratégico, qual sua meta e como é que você está medindo. E tem ao final da lei, tem a indicação do governo aberto, onde a população precisa saber, dentro de uma leitura possível à população, o que foi feito, o que o gestor alcançou. Não o processo, não a explicação do processo burocrático, mas de resultado. O que foi que você prometeu e o que foi que você entregou. Eu estava discutindo com a Yara e com alguns outros colegas que nós vamos começar, Paulo, por uma outra perspectiva agora. A gente vai começar a chutar os políticos. E chutar em que sentido? O que você prometeu e cadê a sua entrega? Nós vamos dotar a sociedade desta pergunta. O artigo 100 e não sei quanto me garante o direito de saber o que você entregou. O que você entregou, político? Na forma da lei, me responda. Então, não vou falar de processo. A população não entende processo. O professor Paulo tem dito isso demais. A população quer saber de ETP, de agente de contratação, de gestão de riscos. A população precisa saber qual é o resultado que está sendo entregue. E a lei agora veio, Fernanda, e colocou lá. É direito. A Constituição já previa, mas a lei foi lá agora e colocou como responsabilidade da alta administração. Alta administração, você leia prefeito e secretário. Se ele não mostrar o resultado, ele pode ser responsabilizado por isso. E todo e qualquer cidadão pode perguntar: qual é o seu objetivo? Como é que você vai entregar? Qual é a meta? Qual é a meta que você está prometendo para mim, que sou seu patrão? Então, é uma pegada nisso que você falou, né? E sua semente, Fernanda, nasceu e gerou muitos frutos, e daí vai gerar muitos mais. Elane, os outros meninos dão aula, Laíla dá aula, todo mundo dá aula. Hoje eu só fico incentivando, porque todo mundo já tem propriedade para seguir. Você só não conhecia o Paulo Alves ainda. O Paulo, Deus colocou no nosso caminho também, na nossa trajetória. Paulo, algum dia você ainda vai ter a oportunidade de encontrar e apertar a mão da Fernanda, para você sentir também o que é índole. Eu não olho a pessoa com os olhos, eu olho sentindo a índole de cada um. Né? E é nesse sentido que eu vou juntando e me aproximando. Mas, por favor, Yara, bota de volta na rota. Doutor, só responder. Continuando aqui na região do Cariri, não sei, Elane, mas eu me emocionei com a fala da Fernanda. Fernanda, é um prazer, é sempre bom ter pessoas como você que tem essa visão. Agora, assim, infelizmente é raro, né? Mas quando a gente encontra, é a sintonia na certa.
O amigo Ernesto, lá do Cariri, a gente, vamos continuar na região do Cariri, a gente já comentar, ele fez um questionamento que é sobre a agente de contratação, artigo 7º e 8º. Eu vou tentar comentar bem rápido por conta do tempo. Ele diz o seguinte no comentário: o inciso 1 do artigo 7 fala que os agentes públicos, no âmbito de licitação de contratação, sejam, entre aspas, preferencialmente servidor efetivo. E aí, lá no início, teve muito esse questionamento se aí não abriria uma brecha para que o agente de contratação fosse preferencialmente. Mas aí, quando ele fala os agentes envolvidos, a gente tem diversos agentes. Tem o fiscal de contrato, tem o assessor jurídico, tem os membros das comissões, tem a equipe de apoio, né, que pode dar o suporte, tem a equipe técnica, por exemplo, nutricionista, engenheiro. Então, esses que vão compor o processo de contratação, como diz o mestre Paulo Alves, o macro processo de contratação, que vai estar na etapa do planejamento, ou na etapa do contrato. Esses agentes envolvidos preferencialmente. Agora, o artigo 8º, ele amarra. O agente tem que ser titular permanente. Mandou, chutou na marca do pênalti, Laírlon. E acertou no canto. Exatamente. Fernanda, você sabe que Yara também é do Mauriti, né? Muito bem, Yara. Aí, Mauriti é... Yara do Mauriti, Wellington do Mauriti, Elane do Mauriti. Mais uma forcinha, a metade da cidade vinha. Pois é. Graças a Deus. Mauriti tem força, né, Bela? Pronto. Por favor, Yara. Pessoal, Muito obrigada. É muito bom encontrar conterrâneos, né? A Darlene quer fazer alguma colocação? eu ia comentar, vocês podem observar na fala de todos como que esse estreitamento do relacionamento com a administração pública, com o cidadão e com o funcionalismo público está se estreitando cada vez mais. Isso tem a ver com transparência também, porque, igual ele comentou sobre essa questão de qual o resultado que o prefeito vai apresentar, o vereador vai apresentar, qualquer agente público. Então, essa questão da transparência é muito importante, e essa questão do relacionamento que está se estreitando mais, né? Da proximidade. Quando eu estudei administração pública, sempre bateu sempre nessa tecla da participação popular. Ninguém sabe que pode participar de uma licitação como pessoa normal, como civil normal, que eu posso assistir uma licitação sem estar participando dela. Ninguém tem essa informação. Você pergunta, não sei o que é licitação, o que é licitação? Sabe? Então, assim, essa participação popular, a questão do treinamento, do funcionalismo, isso tudo é muito importante. Eu vi que isso aí foi os pontos primordiais, né? É isso mesmo. Obrigada, Darlene, pela colocação, né? Obrigada, Fernanda, pela belíssima colocação. E aí, eu pergunto aos meus comentaristas, né? Meus comentaristas fixos, que vão estar comigo nesse quadro até o final das lives, que é o Dr. Renato, Laírlon, e aos meus comentaristas convidados especiais, né? Elane e professor Paulo. A gente tem tempo para mais uma pergunta? Eu queria colocar uma coisa, não sei se é a pergunta, mas é a coisa que eu queria falar. Sim. Pessoal, um tema que não está sendo falado também é a da gestão de riscos. E aí, como o Paulo tem muita propriedade para ser objetivo nisso, eu tenho recebido, Paulo, muitas indagações no seguinte sentido: o pessoal confundindo controle interno, gestão de riscos e matriz de risco. Pelo amor de Deus, é a miséria. Ninguém está conseguindo separar alhos de bugalhos. Então, eu acho que a gente pode fazer um coroamento aqui nesse diálogo de hoje, tendo uma palavra muito firme sua nessas três perspectivas. Tá? E aí eu coloco. E aí eu ocupei a vez da Yara aqui, passei e coloquei a pergunta. Mas eu acho que ela é bem importante,
porque nosso diálogo vai ficar gravado e depois a gente pode destacar, inclusive, esse pedaço, porque não é nem a sociedade, os agentes públicos, operadores de licitações, estão com essa pergunta reiterada e eles não têm entendido a separação. Perfeito. Para mim essa? Show. Olha só. Isso, professor. Usando a versão sucinta dessa explicação. O Renato é cirúrgico, como sempre, brilhante, quando ele aponta nessa direção. Você que está dedicado a implementar a nova lei, você tem que entender os assuntos que são importantes para o legislador. E a gente tem uma dica, quando a gente olha para a lei, e você pode, se quiser, fazer esse teste aí no seu computador, quando você busca a palavra risco na lei, no buscador vai aparecer 48 vezes a palavra risco. Será que uma palavra que é tantas vezes repetida é pouco ou muito importante para o legislador? É pouco ou muito importante para a lei? Eu respondo, é muito importante. O gerenciamento de risco ele se torna a base, desde a forma como ele é apresentado no artigo 11, parágrafo único, até a forma como ele é trazido à luz no artigo 69, caput, certo? Que fala de práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo. Aí o Renato atalha, de novo, de forma brilhante, para a expressão controle interno. O que é controle interno? Que diacho é controle interno? Certo? Aí a gente precisa entender que controle interno tem várias acepções na própria lei de licitações. Uma das acepções é controle interno enquanto medida mitigadora de risco. Tudo aquilo que você faz para diminuir o risco é controle interno, ok? Então, essa é uma acepção, é uma perspectiva do controle interno. Outra perspectiva é a unidade de controle interno, certo? Que é essa unidade tão importante para a gestão e que funciona trabalhando de dia, de noite, de madrugada, o tempo inteiro, ajudando a gestão a andar no caminho certo. Agora, veja, esta segunda acepção de controle interno também está na lei, e vem forte, viu? Artigo 8º, parágrafo 3º da lei. O controle interno vai ter que prestar apoio para os gestores o tempo inteiro. Ele vai participar o tempo inteiro do processo agora. Então, fica ligado, tem que estudar muito a lei. Controlador interno, meus controladores internos, vocês vão trabalhar para caramba na lei. Certo? Só que não esqueça que a lei, além de falar da unidade de controle interno, e no artigo 69 ela apresenta a unidade como segunda linha de defesa, a nova lei também fala de órgão central de controle interno. E aí vem a pergunta de novo, que diacho é isso? Será que a gente está falando da mesma unidade de controle interno que foi citada antes? Não pode ser, sabe por quê? Porque quando o artigo 69 fala de unidade de controle interno e órgão central de controle interno, ela coloca a primeira na segunda linha e o órgão central na terceira linha. E quando a gente fala de terceira linha de defesa, a gente está falando de uma atividade de auditoria. E, atenção, quem funciona como unidade de controle interno, segunda linha, prestando assessoramento ao gestor, não pode ser terceira linha, auditoria interna para a gestão. Por quê? Porque a auditoria faz avaliação independente e objetiva da gestão. Em outras palavras, e para resumir, quem é auditor não pode ser auditor e auditado ao mesmo tempo. Seria uma baita de uma crise de identidade e tiraria todo o crédito do trabalho. Então, a situação é muito complexa e nós precisamos nos debruçar sobre este assunto de forma delongada para que a gente entenda todas essas acepções de controle e possa aplicá-las corretamente nos nossos municípios, nos nossos estados e nos outros órgãos federais. Termino minha fala, só não deixando de mencionar o Dr. Emerson Bezerra falando que a governança vai vencer igual o Fluminense venceu ontem. É desse jeito. A governança estava perdendo, agora ela está ganhando de virada. Tá bom? Então é isso. Excelente analogia do meu amigo Emerson Messinho. Um grande abraço, querido amigo. Tá bom? A governança é outro patamar. Bem, tem um time que gosta de falar sobre isso, mas deixa para lá. O Fluminense vai falar
Real Madrid pode esperar. Fiquei até emocionado. Passo para vocês. O áudio, doutor Renato. O áudio, Elane. O tema... Pode falar, Elane, a respeito de gestão de riscos, também pode complementar, Laírlo, por favor, fiquem à vontade, porque eu acho que esse é o tema decisivo para a gente encaminhar para o encerramento. Laírlo, deixa eu enquadrar a pergunta. Laírlo, matriz de risco no caso concreto. E ainda vou afunilar mais. Como é que a matriz de risco numa obra de engenharia pode ser eficiente? Como é que alocar os riscos específicos num projeto de engenharia pode ser favorável para o interesse público, para o bom andamento da obra, né? Por que eliminar o bate-boca na obra pode ser interessante? E aí, desculpe, Elane, hoje é Dia das Mulheres, mas está aqui o Laírlo na sua frente. Não, doutor, Isso aí não tá... seu áudio. Isso aí não estava combinado, não, viu, mano? Isso aí não estava combinado, não. Mas, assim, na prática, quem tem expertise, quem tem experiência, quem atua, faz de forma, digamos, informal essa gestão de risco. E a gente que trabalha já há algum tempo com consultoria, a gente conhece bastante da realidade. Por exemplo, o Emerson tem uma realidade muito boa de como que ocorre a obra, de quais são os problemas que tem dentro da obra. O que falta, né, e o que o Renato tem defendido, né, e não só o Renato, o governo federal já toca bastante, é a gente pôr no papel, de fato, essa matriz de risco. Porque se alguém perguntar para o engenheiro que atua lá dentro da Secretaria de Obra quais são os problemas que vai dar naquela execução daquela obra, né, e de quem que é a competência, de quem que é a responsabilidade, ele já conhece na prática. O que o brasileiro ainda peca, né, não é nem no Brasil, é na Suíça, como diz o professor Paulo Alves, é de pôr no papel, de deixar claro essa matriz, né, das responsabilidades. Então, a gente conhece bastante, né, o gestor vivencia, né, se a gente pega a realidade municipal, reforma de 30 escolas, ele sabe onde é que vai dar o problema em cada reforma dessa, ou então na construção de uma quadra, mas o que a gente precisa avançar é impor no papel essa matriz, né? De fato, alocar essas responsabilidades dentro do processo, porque isso aqui já é uma frase até do professor Jacobi, em uma conversa que ele teve com o doutor Renato, ele diz o que é esclarecido de início, o que é posto no papel, não sai caro para ninguém. Então, quando você, né, já deixa esclarecido no início, né, essas responsabilidades, a gente não vai ter problema nem contratempo durante a execução. Então, basicamente, né, seria isso, de fato pôr no papel, né, fazer essa matriz do que a gente na prática já vivencia e já conhece sobre essa realidade. Né, quer seja na obra, quer seja no serviço, quer seja na aquisição, cada um com o seu grau de complexidade. Mandou bem, Laí, mandou bem. Elane, é fácil fazer gestão de risco ali nos pregões? Não, nem um pouco fácil. E o que Laírlo falou sobre colocar no papel é totalmente relevante e necessário. A própria lei, né, a nova lei de licitações, ela deixa claro em vários pontos que previsto em regulamento, previsto no instrumento convocatório, previsto no instrumento contratual. Ou seja, se não colocar os possíveis riscos na matriz de risco contratual, posteriormente, a administração pública não vai poder exigir que a empresa arque com algum risco que ela mesma fez acontecer, porque não estava previsto no mapa de alocação de riscos. Então, é totalmente relevante. Infelizmente, essa cultura de não colocar no papel, de não formalizar ainda, existe, pelo menos na esfera municipal, que é onde eu atuo, e é algo que a gente tenta quebrar a cada dia. Não só na parte de execução, mas na parte de fornecimento também. Muitas vezes as pessoas ficam sem medicamentos porque as empresas não entregam, e aí não tem uma ferramenta para que essas empresas sejam notificadas. Os contratos, muitas vezes, podem ser que eles não prevejam cláusulas que sejam efetivas nesse sentido, né, da fiscalização, da penalização, da responsabilização. Então,
como a nova legislação ela é um pouco conhecida como a lei da eficiência nas contratações, eu vejo que ela deixou escancarado o dever dos gestores de colocar no papel. E aí eu aproveito para colocar um aspas para agradecer a Fernanda pelo carinho de sempre, a consideração, e dizer para todo mundo que eu sou uma profissional hoje, uma consequência de uma política pública implementada em um projeto que a Fernanda fez enquanto ela era presidente da Câmara de Mauriti, e conheço muita gente que também era do projeto, que hoje atua na administração pública, e o projeto foi uma política pública que a gente viu que foi eficiente, porém, por algo político, ele foi incompleto. Mas ainda teve vários frutos, e eu sou totalmente grata a Fernanda, eu lhe admiro demais ser uma mulher super competente. E sobre a gestão de riscos, é isso que eu tenho a dizer resumidamente, porque se a gente for falar de gestão de riscos, dá para fazer um outro momento, né, nesse mesmo tempo, de 1 hora, de 2 horas, porque é algo totalmente importante, e não é apenas o mapa de alocação de riscos nos contratos. A lei traz a gestão de riscos no macro processo de contratações públicas, além da alocação de riscos contratuais. Adorei, Elane, adorei a palavra escancarado, que não é natural do seu vocabulário. Hoje você também está sem filtro. Hoje impregnou. Mas, Yara, o nosso comentarista Renato Monteiro nos presenteou com 2 perguntas não previstas, mas sabemos que os nossos comentaristas se garantem, são bons de bola, né? Então, aí se garantiram nas respostas e sinal que estão vivenciando realmente na prática todas essas questões. Tivemos alguns minutos de atraso devido ao problema técnico, mas prometo que na próxima live efetivamente estaremos via YouTube, tá? É uma promessa, não vou ficar em dívida. E quero encerrar esse momento de hoje, né? Agradecendo a todos, pedindo a vocês para irem lá no YouTube da Âmbito, seguir, deixar o sininho ativado e acompanharem as outras 3 lives. Terão mais profissionais vindo comentar a transição, e se realmente for haver essa efetiva transição, né? Vamos ver o que é que essa semana, para a semana que vem, vai nos apresentar, o que é que a administração pública vai vivenciar na prática, e ver se o projeto de lei vai ser realmente aprovado para postergação, né? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui nada. Você não vai chamar o povo para seguir a CBG, não? Olha aqui, ó. Então, sigam a CBG, porque o doutor Renato Monteiro está pedindo, né? Mas ficamos por aqui. Sigam a Âmbito, sigam esses profissionais que estão aí na labuta da administração pública, né? E eu abro aqui o espaço para vocês se despedirem, deixarem suas mensagens, se quiserem ser seguidos no Instagram, no LinkedIn. E aí eu fico por aqui, sou Yara Menezes, jornalista, e estou aqui pelo Âmbito Público, realizando o quadro, comentando a transição para a nova licitação. Obrigada.